17 de outubro. O porquê por trás do o quê. A luz do Senhor penetra o espírito humano, expondo cada motivo oculto. Provérbios capítulo 20, versículo 27. Gosto de definir um motivo como o porquê por trás do o quê. Um motivo é uma razão pela qual fazemos o que fazemos. Costumamos dizer que estamos fazendo as coisas para Deus, mas às vezes não entendemos por que as fazemos. Só sabemos o que estamos fazendo, mas não dedicamos tempo para realmente entender o porquê. Os motivos impuros podem causar muitos problemas, um dos quais é se comprometer com atividades demais, o que resulta em um estresse desnecessário em nossas vidas. Sem dúvida, não vivemos com estresse extremos se estivermos obedecendo a Deus e fazendo somente o que Ele quer que façamos. Nunca concorde em fazer alguma coisa para impressionar as pessoas ou porque você teme o que elas possam pensar ou dizer sobre você. Se não o fizer, Deus quer que ajudemos e abençoemos as pessoas, mas um bom trabalho feito com uma motivação errada deixa de ser um bom trabalho. Não diga sim com a sua boca, se o seu coração estiver gritando não. Faça o teste da motivação com tanta frequência quanto possível. Comece a fazer as perguntas que o ajudarão a avaliar os seus motivos, como: por que concordei em fazer parte daquela comissão? Por que eu disse que lideraria o grupo das missões da igreja? Tenho realmente um coração voltado para o evangelismo e o anseio de servir a Deus? Ou quero que as pessoas falem sobre o bom membro da igreja que sou? Ou tenho medo do que elas dirão se eu não concordar em ajudar? Por que realmente quero tanto essa promoção no trabalho? Isso é motivado por Deus ou pela ambição mundana? Ao avaliar os seus motivos, você começará a ver o que está no seu coração. Passe no teste certificando-se de que os seus motivos são puros e retos perante Deus, ainda que isso signifique mudar o quê. O teste da motivação é o teste para a vida toda. Costumo reavaliar frequentemente os meus motivos e deixar de fazer certas coisas se descubro que as estou fazendo com a motivação errada. E isso me ajuda a manter as prioridades em ordem. Confie nele. Dê uma olhada na razão pela qual você está fazendo o que está fazendo. Confiar em Deus o ajudará a manter as suas prioridades em ordem. Ele lhe dará a liberdade para fazer apenas o que Ele quer que você faça. O que é essencial para viver uma vida livre de estresse. 18 de outubro. Use seus talentos para demonstrar amor. É aquele que recebeu 5 talentos lhe trouxe mais 5, dizendo: Mestre, tu me confiaste 5 talentos. Eis aqui, ganhei outros 5 talentos. Mateus capítulo 25, versículo 20. Deus concedeu a cada um de nós
habilidades e devemos usá-las para beneficiar uns aos outros. Seja qual for o seu talento específico, ofereça-o como um dom gratuito, ocasionalmente, em vez de querer ou sempre esperar um pagamento por ele. Por exemplo, se você é fotógrafo, ofereça-se para tirar fotos gratuitas do casamento de um amigo ou de alguém que está com orçamento apertado. Se você é cabeleireira, ofereça para ir a um abrigo para idosos ou uma casa de repouso para cortar os cabelos uma vez por mês ou mais, se estiver disposta. Uma amiga minha é pintora decorativa e ela recentemente doou 3 dias do seu tempo para pintar uma casa de apoio para jovens mulheres. Certa vez conheci uma mulher que tinha pouco dinheiro, mas queria sustentar missões. Ela fazia isso vendendo os quitutes que cozinhava para levantar dinheiro para as missões. Sua história enfatiza o ponto de que, se nos recusarmos a não fazer nada, podemos encontrar algo que possamos fazer. E quando todos se envolverem, não demorará muito até que o bem em nosso mundo supere o mal. Dizer que não podemos fazer nada não é verdade. Podemos dar desculpas, mas as desculpas não são nada mais do que uma maneira de enganarmos a nós mesmos e de nos justificarmos por não fazer nada. Você ficará cheio de vida, como nunca, se estender a mão com determinação para ajudar os outros. Não nos esqueçamos das palavras de Jesus. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês também devem amar uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34. Sem dúvida, esse é o nosso propósito, é a vontade de Deus para as nossas vidas. Confie nele. Qual é o seu talento? Deus o dotou com um talento para que você os use, os seus propósitos. Demonstrar amor ao mundo. Se você confiar nele e se recusar a não fazer nada, poderá fazer a diferença. 19 de outubro. Ajude as pessoas a se sentirem bem consigo mesma. Que haja em vocês esta mesma atitude, propósito e mente, humildade, que havia em Cristo Jesus. Que ele seja o seu exemplo de humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Sou muito disciplinada nos meus hábitos alimentares. E recentemente passei uma semana com uma amiga que realmente tem dificuldades nessa área. Ela mencionou diversas vezes o quanto eu era disciplinada e o quanto ela era indisciplinada. Todas as vezes que ela fazia isso, eu minimizava minha capacidade de me disciplinar, dizendo: eu tenho áreas de fraquezas também, e você superará isso se continuar a orar e a se esforçar. Houve um tempo em minha vida em que eu não tinha sido tão sensível aos sentimentos da minha amiga. Provavelmente teria lhe passado um sermão acerca dos benefícios da disciplina e dos perigos de comer em excesso e da má nutrição. Entretanto, eu não teria tido êxito em nada, exceto fazer minha amiga se sentir culpada e condenada.
Quando ela me pediu para compartilhar ideias que pudessem ajudá-la, eu fiz isso, mas com uma atitude de que não fez com que ela sentisse que eu sabia de tudo e ela era um fracasso. Descobri que uma maneira de amar as pessoas é ajudá-las a não se sentirem pior acerca das coisas que já as fazem se sentir mal. A mansidão e a humildade são dois dos mais belos aspectos do amor. Paulo disse que o amor não se gaba, nem se porta arrogantemente. Ver em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. A humildade serve e sempre faz coisas para levantar os outros. A Bíblia nos ensina a ter a mesma atitude e a mente humilde que Jesus tinha. Ver Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ele era um com Deus, mas se despiu de todos os privilégios e se humilhou para se tornar um ser humano e morrer em nosso lugar, levando a punição que merecíamos como pecadores. Ver Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 9. Jesus nunca fazia as pessoas se sentirem mal por não estarem no nível dele, mas em vez disso, ele se inclinava até o nível delas. Paulo fazia o mesmo. E precisamos seguir esses exemplos bíblicos. Confie nele. Se você acredita na palavra de Deus quando ela diz que Jesus foi exaltado porque se humilhou, você pode confiar que Deus o abençoará quando você levantar outros, ainda que tenha de ficar abaixo deles para fazer isso. 20 de outubro. Todos nós precisamos de coisas diferentes. Para os fracos, há quem falte discernimento. Tornei-me fraco, a quem falte discernimento, para quem pudesse ganhar os fracos e os excessivamente meticulosos. Em suma, tornei-me tudo para todos os homens, para que eu pudesse, por todos os meios, a todo custo e de todas as maneiras, salvar alguns, ganhando-os para a fé em Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Todos nós somos diferentes e cada um de nós tem necessidades diferentes. Incentivo a você a caminhar a segunda milha e a descobrir o que as pessoas realmente necessitam, em vez de simplesmente dar a elas o que você quer lhe dar ou o que você pensa que elas necessitam. Gosto de dar presentes, de modo que costumo fazer isso para demonstrar amor. Certa vez tive uma assistente que não parecia gostar muito dos meus presentes. Isso realmente me incomodava, porque ela parecia ingrata. Mas quando passei a conhecê-la melhor, ela me disse que o mais importante para ela era ouvir palavras que transmitiam amor. Eu queria dar presentes a ela, porque isso era mais fácil para mim do que dizer as palavras que ela queria ouvir. Costumo demonstrar apreço pelo trabalho duro de alguns, com presentes. Mas ela precisava que eu lhe dissesse como ela estava fazendo um bom trabalho e o quanto eu a valorizava. Ao dar presentes, eu estava tentando demonstrar amor.
Mas o impressionante é que ela não se sentia amada. Por eu gostar de dar e receber presente, presumi que ela também gostasse disso. Creio que isso acontece com mais frequência do que percebemos, simplesmente porque não aprendemos o bastante sobre as pessoas para poder dar a elas o que elas realmente necessitam. Simplesmente queremos dar-lhes o que nós queremos, porque isso é mais fácil para nós. Contudo, não podemos esperar que todos gostem do que nós gostamos. Precisamos dedicar tempo para conhecer as pessoas e depois ministrar a elas de acordo com as suas necessidades. Quando esperamos que todos sejam como nós, acabamos pressionando as pessoas para ser algo que elas não sabem como ser. Deus, em sua graça, coloca muitos tipos diferentes de pessoas em nossas vidas, porque precisamos de todas elas. Cada um de nós tem um dom que podemos aprender a usar em benefício de outros que nos cercam. Valorize as pessoas por quem elas são e ajude-as a se tornarem tudo o que elas puderem ser. Confie nele. Peça a Deus para colocar pessoas em suas vidas que você necessite, assim como aquelas que necessitam de você. Dedique tempo para realmente saber o que elas querem e precisam, e dê isso a elas humildemente. 21 de outubro. Ame mesmo quando não merecem. Mas Deus mostra e prova claramente o seu próprio amor por nós pelo fato de que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo, o Messias, o ungido, morreu por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8. Uma das coisas mais belas que a Bíblia diz é que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ele não esperou que nós merecêssemos o seu amor. Ele nos amou incondicionalmente. Para ser sincera, é difícil para muitos de nós compreendermos isso, porque estamos acostumados a ter de conquistar e merecer tudo na vida. Deus é rico em misericórdia, e para satisfazer o grande, maravilhoso e intenso amor com o qual Ele nos ama, Ele derramou a sua vida por nós, livremente. Ver em Efésios 2, versículo 4. Isso é o amor revolucionário, o amor verdadeiro. E revolucionário precisa se dar, pois ele nunca pode se satisfazer com nada menos do que isso. É o amor incondicional de Deus que nos atrai a Ele, e é o nosso amor incondicional pelos outros em seu nome que atrai os outros a Deus. Ele quer que amemos as pessoas em seu lugar e que façamos isso na mesma maneira que ele faria se estivesse aqui fisicamente. O amor humano acha impossível amar incondicionalmente, mas temos o amor de Deus em nós, como crentes em Jesus Cristo. E podemos deixar esse amor fluir livremente, sem condições. O amor do homem falha, mas o amor de Deus não. O amor do homem chega ao fim, mas o amor de Deus é infinito. Às vezes vejo que, embora eu não consiga amar determinada pessoa,
na minha própria força humana, sou capaz de amá-la com o amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus não depende de sentimentos. Ele se baseia em uma decisão. Vou ajudar qualquer pessoa que precise de ajuda, exceto se ajudá-la a acabar por lhe fazer mal. Elas não precisam merecer isso. Na verdade, às vezes penso que, quando menos elas merecem, mais belo e impactante é esse amor. É absolutamente libertador poder amar as pessoas sem parar para perguntar se elas merecem isso. Confie nele. Você ama as pessoas incondicionalmente? Deus quer que você ame a todos, mas você não precisa fazer isso na sua própria força. Confie na força dele e ame os outros com o amor dele. 22 de outubro. Acredite no melhor. O amor de Deus em nós, não insiste nos seus próprios direitos ou na sua própria maneira, pois ele não é egocêntrico. Ele não é melindroso ou ressentido. Ele não leva em consideração o mal que lhe foi feito. Ele não presta atenção no mal sofrido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Se quisermos amar as pessoas, precisamos deixar Deus transformar a maneira como que pensamos acerca das pessoas e das coisas que elas fazem. Podemos acreditar no pior e desconfiar de tudo o que as pessoas dizem e fazem, ou podemos acreditar no melhor. O verdadeiro amor sempre acredita no melhor. O que pensamos e acreditamos é uma escolha, a raiz de muitos dos nossos problemas da vida é que não controlamos ou disciplinamos os nossos pensamentos. Se não disciplinarmos os nossos pensamentos, provavelmente acabaremos ficando desconfiados e acreditando nas coisas ruins que não glorificam a Deus. O profeta Jeremias perguntou ao povo: por quanto tempo vocês vão permitir que os seus pensamentos altamente ofensivos se abriguem dentro de vocês? Jeremias capítulo 4, versículo 14. Os pensamentos que as pessoas escolhiam pensar eram ofensivos a Deus. Quando escolhemos acreditar no melhor, somos capazes de esquecer tudo o que poderia ser prejudicial aos bons relacionamentos. Quando as pessoas fazem alguma coisa que o fere, você pode acreditar que elas não perceberam o que estavam fazendo. Nesse caso, você poupará muita energia que de outra maneira gastaria ficando irado. Quando os seus sentimentos forem feridos, você ficará irado, mas pode escolher dizer a si mesmo: embora o que eles disseram ou fizeram tenha me ferido, escolho acreditar que o coração deles era reto. Continue falando consigo mesmo, até que os seus pensamentos e ira comecem a se dissipar. Dizer coisas do tipo: não acredito que eles realmente tenham entendido como os seus atos me afetaram. Não acredito que eles tentaram me ferir de propósito. Talvez eles apenas estejam tendo um dia ruim hoje.
Sei por experiência própria que guardar uma lista mental das ofensas envenena as nossas vidas e não muda realmente a outra pessoa. Muitas vezes desperdiçamos um dia ficando irados com alguém que nem sequer percebe que fez alguma coisa que nos incomodou. Se quisermos guardar uma lista, por que não guardar uma lista das coisas boas que as pessoas fazem e não dos erros que elas cometem? Confie nele. Escolha acreditar no melhor de todas as pessoas e confie em Deus para tratar com qualquer ofensa. Fazer isso o ajudará a desfrutar a vida diária. 23 de outubro. Deus se importa até com os controles remotos e chave de carro. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes lembrará de tudo o que eu lhe disse. João capítulo 14, versículo 26. Inúmeras vezes ao longo dos anos, o Espírito Santo me lembrou de onde estavam as coisas que esqueci, onde coloquei e fazer aquilo que eu havia me esquecido de fazer. Ele também me manteve no caminho certo, lembrando-me do que a palavra de Deus diz acerca de certas coisas em momentos decisivos da minha vida. Aprendi que eu podia confiar em Deus para me ajudar nas grandes decisões, mas que também poderia levar a Ele pequenas necessidades. Certa vez tínhamos alguns convidados da família e queríamos assistir a um filme, mas não conseguimos encontrar o controle remoto. Procuramos em toda parte por ele, mas não conseguimos encontrá-lo. Decidi orar. Então eu disse silenciosamente em meu coração: Espírito Santo, mostra-me onde está o controle remoto, por favor. Imediatamente em meu espírito pensei: no banheiro. E como era de se esperar, lá estava ele. O mesmo aconteceu comigo com relação às chaves do meu carro. Um dia, quando eu precisava sair, estava em cima da hora e não conseguia encontrar as minhas chaves. Procurei freneticamente sem sucesso e então decidi orar. No meu espírito, vi as chaves no banco da frente do meu carro e era exatamente ali que elas estavam. Um dos dons do Espírito Santo mencionados em 1 Coríntios capítulo 12 é a palavra do conhecimento. Deus me deu uma palavra de conhecimento sobre o controle remoto, assim como sobre as chaves perdidas. Podemos contar com o Espírito Santo para nos lembrar de coisas que precisamos ser lembrados. Se não precisarmos de ajuda, sempre nos lembraríamos perfeitamente de tudo e nunca precisaríamos ser lembrados. Mas se formos sinceros, todos nós sabemos que esse não é o caso. Se o Senhor se importa o bastante para nos falar do controle remoto e das chaves perdidas, pense no quanto ele deve estar ansioso para falar conosco acerca de coisas mais íntimas. Confie nele. Se você precisa de ajuda para aprender a confiar em Deus com relação a grandes decisões da sua vida, como eu, comece levando as suas pequenas necessidades a Ele. Deus se importa com todas as suas necessidades.
por mais insignificantes que elas possam parecer.